Muitos já ouviram sobre o sofrimento de Jesus na cruz. O sangue derramado, os cravos perfurando suas mãos, a coroa de espinhos, a dor que ele suportou calado, são cenas marcadas na memória de quem crê. Mas existe um mistério que permanece encoberto para muitos, o que realmente aconteceu entre aquela sexta-feira de dor e o glorioso domingo da ressurreição. Esses 3 dias não foram apenas um intervalo no calendário. Foram 3 dias que definiram o destino da humanidade. 3 dias em que o céu e o inferno aguardaram em silêncio, enquanto algo eterno acontecia além dos olhos humanos. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse momento santo, nesse espaço de tempo em que a terra parou, o céu se moveu e o inferno foi derrotado. Você está prestes a descobrir o mistério dos 3 dias mais importantes da história. Dias que separaram a morte da vida, o desespero da esperança, o fim de todas as coisas e o começo de uma nova aliança. Acompanhe até o fim, porque o que acontece no 3º dia é mais poderoso do que qualquer filme de redenção. É a maior virada da história, a vitória definitiva do amor de Deus. E se até aqui essa mensagem já tocou o seu coração, te convido a curtir este vídeo agora. Compartilhe no WhatsApp, envie para amigos e familiares, especialmente para aqueles que precisam ouvir sobre a esperança que existe em Jesus. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhuma palavra que edifica e transforma. Prepare-se para reviver com detalhes o que Jesus enfrentou, venceu e realizou entre a cruz e a pedra removida. O 3º dia não foi o fim de uma história, foi o início de um novo tempo. Acompanhe com atenção, porque o que está por vir vai renovar a sua fé e fortalecer a sua caminhada com Deus. Na tarde daquela sexta-feira sombria e sagrada, o mundo presenciou o momento mais impactante de toda a história humana. Jesus, o Filho de Deus, foi levado até o monte chamado Gólgota, lugar da caveira, onde seria executado da forma mais cruel e humilhante possível a crucificação. A multidão se reunia ao redor e o céu começou a se escurecer em sinal de luto. Conforme registrado em João capítulo 19, versículo 18, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Essa cena, embora trágica, foi o cumprimento perfeito das profecias antigas. Ali estava o Cordeiro de Deus, carregando sobre si o peso de todos os pecados da humanidade. O corpo de Jesus, depois de sua morte, não foi deixado para ser exposto como era comum aos condenados. Um homem justo, influente e respeitado entre os judeus, chamado José de Arimateia, tomou uma atitude ousada. Ele se apresentou diante de Pilatos e pediu o corpo do Senhor. José não era apenas um homem de boa reputação no Sinédrio, ele também era um discípulo de Jesus, alguém que aguardava silenciosamente o reino de Deus. Demonstrando coragem e devoção, ele envolveu o corpo de Jesus em linho limpo e perfumado, como era costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Esse momento tão importante é descrito claramente em Mateus capítulo 27, versículos 57 a 60. E chegada a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol de linho e o depositou no seu sepulcro novo, que havia cavado na rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. José de Arimateia não apenas deu a Jesus um túmulo digno, mas também cumpriu as Escrituras, que afirmavam que o Messias estaria entre os ricos na sua morte. A cena de Jesus sendo colocado em um túmulo novo, esculpido em rocha, nos mostra que, mesmo na morte, ele foi tratado com honra. Porém, essa caverna de pedra silenciosa e fria não seria o fim da história.
Ela seria em breve o palco de uma vitória eterna. O sábado amanheceu com um silêncio profundo, quase sagrado. A cidade que antes ecoava gritos de crucifical, agora estava mergulhada em um clima sombrio, como se a própria criação estivesse em luto. As ruas estavam vazias, as casas fechadas e os corações dos discípulos dominados por medo e confusão. O corpo de Jesus repousava em silêncio, envolto em linho, deitado em um túmulo escavado na rocha. Mas enquanto aos olhos humanos tudo parecia parado, o mundo espiritual estava em intensa atividade. O plano eterno de Deus avançava, mesmo que ninguém compreendesse plenamente o que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, aqueles que amavam Jesus não se esqueceram dele. As mulheres que o seguiam, movidas por amor e devoção, prepararam especiarias e perfumes para ungir seu corpo. Elas desejavam honrá-lo, mesmo na morte, mas respeitaram a lei e esperaram o sábado passar. Isso está registrado em Lucas capítulo 23, versículo 56, que diz: "E, voltando, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento." A obediência ao mandamento, mesmo em meio à dor, revela a fé dessas mulheres, que não deixaram que o luto quebrasse sua reverência ao Senhor. Por outro lado, os líderes religiosos não descansavam. Eles temiam que os discípulos tentassem roubar o corpo e espalhassem a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Mesmo após sua morte, Jesus ainda causava preocupação aos fariseus e sacerdotes. Por isso, foram até Pilatos e pediram vigilância sobre o túmulo. Com permissão do governador, eles selaram a entrada do sepulcro e colocaram guardas romanos para vigiá-lo dia e noite, como se uma pedra e alguns soldados pudessem impedir o plano divino de redenção. Esse momento é descrito com detalhes em Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66, que relata: "E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para que não venham os seus discípulos de noite e o roubem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes a guarda ide, guardai-o como entenderdes. E eles, indo, seguraram o sepulcro, selando a pedra e pondo ali a guarda. Esse foi o sábado do silêncio, da espera e da tensão. Enquanto os homens tentavam manter o controle da situação com seus próprios meios, Deus, no oculto, preparava o momento glorioso da ressurreição. O céu estava em expectativa, os anjos atentos e o inferno prestes a ser abalado. Porque o 3º dia estava se aproximando e nada poderia impedir a vida de vencer a morte. Se essa história já está tocando seu coração, curta e compartilhe agora. Vamos espalhar a verdade da ressurreição de Jesus com o mundo. Mas o que Jesus fez durante esses 3 dias de silêncio e espera? Muitos podem imaginar que ele estava simplesmente descansando, mas a verdade é muito mais poderosa do que isso. Enquanto o corpo de Jesus repousava no túmulo, sua alma estava em movimento. Ele desceu às regiões mais profundas da terra, onde a morte e o inferno reinavam, para declarar sua vitória de uma maneira que a humanidade jamais poderia imaginar. Jesus não estava inativo. Ele estava realizando um trabalho espiritual vital que mudaria para sempre o destino de todos os seres humanos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10, descreve esse ato de triunfo subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E, na verdade, o que é isto, senão que também havia descido primeiro às partes mais baixas da terra?
Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Essas palavras revelam o movimento de Cristo para resgatar as almas que estavam presas no domínio da morte, libertando-as da escravidão do pecado. Jesus desceu ao Hades, proclamou vitória sobre a morte e sobre as trevas, e tomou as chaves do inferno e da morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, afirma de maneira clara: Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o momento glorioso em que Jesus, enquanto o mundo físico estava mergulhado em tristeza e desespero, desafiava as forças do mal e vencia, trazendo liberdade a todos aqueles que nele crescem. Enquanto o mundo chorava e acreditava que tudo estava acabado, Jesus estava enfrentando as trevas. Ele estava derrotando os poderes do mal que aprisionavam as almas, para que todos nós pudéssemos ter a chance de viver uma vida em liberdade e redenção. Esse período de 3 dias, embora marcado pelo silêncio na terra, foi, na verdade, o estágio final da batalha que asseguraria a nossa salvação eterna. No início do domingo, ainda escuro, Maria Madalena se dirigiu ao sepulcro. Ela havia ido até ali, talvez com a esperança de prestar uma última homenagem ao Mestre, mas ao chegar, algo a surpreendeu. A pedra que selava o túmulo estava removida. Era um sinal de que algo extraordinário havia acontecido. Maria ficou imediatamente perplexa e correu para contar aos discípulos. João, capítulo 20, versículo 1, registra esse momento. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Esse primeiro vislumbre da mudança trouxe uma mistura de emoções, perplexidade, medo e incerteza. O que seria aquilo? A pedra removida não apenas indicava um túmulo aberto, mas também um mistério que começava a ser desvendado. Maria, tomada pela ansiedade, correu até Pedro e João para contar o que havia visto. Ambos, ao ouvir a notícia, correram imediatamente para o sepulcro. Chegando lá, eles observaram os lençóis de linho que haviam sido usados para envolver o corpo de Jesus, mas não viram nada mais. Eles não compreenderam o que estava acontecendo. João, capítulo 20, versículos 2 a 9, narra todo esse momento de tensão, medo e confusão. Ela correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho ali postos, mas não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, entrou no sepulcro e viu os lençóis de linho ali postos e o pano que tinha estado sobre a sua cabeça, não posto com os lençóis, mas à parte, dobrado em um lugar. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Esse momento de mistério foi um marco, não apenas para Maria Madalena, Pedro e João, mas para todo o plano de redenção que estava sendo cumprido. O entendimento ainda não havia chegado a eles, mas tudo estava prestes a ser revelado. Foi Maria Madalena quem teve o privilégio de ver Jesus primeiro vivo. Ela estava com o coração cheio de tristeza e não esperava que a cena diante de seus olhos fosse de ressurreição. Quando ela viu alguém à distância, achou que fosse o jardineiro, sem saber que estava prestes a testemunhar o milagre da vida. A dor da perda ainda dominava sua mente, e ela não conseguia imaginar que o seu Senhor estava de volta. João, capítulo 20, versículo 16 diz: Disse-lhe Jesus Maria. Ela, voltando-se,
disse-lhe Raboni, que quer dizer mestre. Quando Maria ouviu o nome dela sendo chamado, algo mudou em seu coração. No momento em que Jesus a chamou pelo nome, sua visão se clareou e ela finalmente reconheceu o mestre que estava diante dela. Era ele, o que foi morto e sepultado, mas agora estava vivo novamente. A reação de Maria foi imediata. Ela reconheceu Jesus não apenas como alguém que ela conhecia, mas como o Senhor ressuscitado, aquele que venceu a morte. A alegria de saber que ele estava vivo e de volta era indescritível. Para ela, aquele momento de reconhecimento significava que a morte havia sido vencida e que a esperança que parecia perdida havia sido restaurada. A vitória sobre a morte era um fato agora, e o sacrifício de Jesus havia sido plenamente aceito por Deus. Essa revelação foi a chave para a nova esperança que Jesus trouxe ao mundo. A ressurreição não era apenas um milagre, mas a confirmação de que tudo o que ele fez durante sua vida e morte havia cumprido o propósito divino. Através da ressurreição, a salvação estava garantida e a humanidade agora podia encontrar vida eterna em Cristo. A morte foi vencida e Jesus trouxe a verdadeira esperança de volta ao coração dos que nele creem. Se essa vitória poderosa de Jesus te tocou, curta e compartilhe com alguém. Há muitas pessoas precisando dessa mensagem de esperança. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento que ocorreu há mais de 2000 anos. Ela é a maior prova de que a vida venceu a morte, que a luz venceu as trevas. Este é o momento crucial da história, o ponto de inflexão, onde o poder de Deus sobrepuja tudo o que é negativo e destrutivo, trazendo consigo a promessa de vida eterna para todos os que creem nele. Jesus não ressuscitou apenas por si mesmo, mas por você, por mim e por todos aqueles que acreditam nele. Ele ressuscitou para que você possa ter vida e vida em abundância. Não se trata apenas de uma promessa de vida futura, mas de uma transformação que começa agora em seu coração. A ressurreição é a garantia de que, por meio dele, podemos viver de maneira plena, superando as dificuldades, os medos e as trevas que muitas vezes nos cercam. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus declara: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Essas palavras não são apenas consoladoras, mas poderosas, pois nos revelam que, em Cristo, a morte não tem a última palavra. A morte física que nos assusta e limita é vencida pela vida que Jesus oferece. Ele, como a ressurreição e a vida, nos convida a sair da morte espiritual e viver em sua luz, em sua paz, em sua plenitude. Por isso, a ressurreição de Jesus é mais do que uma história antiga, é uma realidade que transforma a vida de todos os que aceitam essa verdade em seu coração. Cada um de nós é convidado a experimentar a ressurreição não apenas no futuro, mas também no presente, ao viver a vida abundante que Jesus oferece. Ele venceu a morte para que nós também pudéssemos vencer, e essa vitória é nossa, hoje, se acreditarmos e seguirmos a sua palavra. A história entre a sexta e o domingo nos ensina que mesmo no silêncio, Deus está agindo. Quando tudo parece perdido, o terceiro dia chega com poder. Não importa o tamanho do túmulo que te colocaram. Se você crê em Jesus, a ressurreição é certa. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Agradeço de coração por ter assistido até aqui. Que a ressurreição de Cristo te renove hoje e sempre.